Bom dia, alunos do sétimo ano. Estamos de volta para dar sequência aos nossos estudos de equação do primeiro grau. Espero que vocês tenham compreendido realmente o que significa uma equação nas atividades anteriores. E hoje nós vamos ver como resolver uma equação. Boa aula a todos! Primeiro, nós vamos só relembrar um pouco sobre a equação do primeiro grau, o que significa. São sentenças matemáticas abertas que apresentam sinal de igualdade e uma variável ou incógnita, x, y ou qualquer outra letra. Então, quando a gente fala variável ou incógnita, nós estamos se referindo às letras que aparecem nas equações. Então, temos aqui um exemplo A, 5x mais 3 igual a 18. Então, a incógnita é o x, a letra é o valor desconhecido. Na letra B, no exemplo B, 2y menos 8 igual a 2. A incógnita é o y. Isso significa que o valor desconhecido é a letra y e que tem um valor numérico para ele, para essa letra, que vai tornar essa igualdade verdadeira. Ou seja, quando eu multiplicar aqui duas vezes um número e subtrair 8, aí essa conta vai dar igual a 2. Então esse número é desconhecido. Por isso que é incógnita, ou variável, porque às vezes ele pode variar de valor. Levando em consideração o sinal de igualdade, podemos nomear os elementos envolvidos numa equação. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Numa equação, ela tem um sinal de igual, bem no meio. O sinal de igualdade, ele divide a equação em duas partes. De um lado, antes do sinal de igualdade, nós temos o primeiro membro da equação. Aqui nessa equação, o primeiro membro é 5x menos 1. E depois do sinal de igualdade, tudo que aparecer depois do sinal de igual, você vai chamar de segundo membro. Então, antes da igualdade é primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. E o sinal da equação, ele fica no meio, dividindo a equação entre os membros, Você deve estar se perguntando, mas professor, por que chamar a equação de membro, Se a gente for fazer uma comparação bem rápida com o corpo humano, os membros do corpo humano são os braços e as pernas. E que a gente usa eles para se movimentar, Então, na equação também os membros se movimentam. Por isso que a gente dá esse nome, É uma comparação bem simples, Porque a gente pode fazer movimentações com esses membros da equação, tanto com o primeiro membro como com o segundo membro. E na equação, cada membro possui termos. Nessa equação aqui são dois termos. Então, os termos são as partes dos membros das equações. E a gente chama termo a separação entre os sinais. Por exemplo, no primeiro membro aqui eu tenho 5x menos 1. 5x ele é um termo e o menos 1 é outro termo. Aqui eu tenho a soma, x mais 7. Então, um termo é o x, o outro termo é o mais 7. Então, os números e as letras que aparecem nas equações, a gente chama de termos. E o sinal de igual divide a equação entre dois membros, o primeiro membro e o segundo membro. Então, é importante a gente lembrar isso, porque quando a gente for fazer a resolução, nós vamos estar fazendo a troca de termos entre os membros da equação. Então, é importante você estar atento a isso. Agora vamos ver propriamente como resolver uma equação, Resolver uma equação é encontrar aquele valor numérico que vai substituir a variável, a incógnita. Então vamos ver aqui um exemplo. A balança está com os pratos em equilíbrio. Qual é o peso da melancia? Observe que nós não temos equação, temos um desenho, uma balança, Que vocês viram que toda vez que temos uma balança em equilíbrio, essa balança de prato, o meio da balança funciona como sinal de igualdade. Então, nós podemos dizer que a gente vai formar uma equação a partir desse exemplo aqui. Mas você já deve estar imaginando mais ou menos qual é o valor aqui, o peso dessa melancia, Então, uma melancia que está somado com o peso de 3 kg e vai dar 10 kg. Com certeza você já descobriu quanto pesa a melancia. Mas vamos fazer agora através de uma equação. Observe que eu estou colocando a letra x para representar a melancia, certo? A melancia aqui eu coloquei a letra x para representar ela. E essa melancia,
o x somado com 3, ó, adicionado a 3 quilos, deu igual a 10 quilos. Então nós temos agora uma equação, x mais 3 igual a 10, onde o x era o peso da melancia. Mas o que aconteceria se eu quisesse descobrir o peso dessa melancia se eu ainda não soubesse quanto é que ela pesa? Eu poderia retirar esse peso de 3 quilos daqui e deixar a melancia sozinho. O que é que ia acontecer? A balança ia subir, né, esse lado aqui, porque ia ficar mais leve. Então, para continuar em equilíbrio, eu tinha que diminuir também 3 quilos aqui desse peso de 10 quilos. Se eu tirar 3 quilos daqui, eu tenho que tirar 3 daqui também. Senão a balança fica desequilibrada. E aí esse sinalzinho de igualdade aqui se some, né? Então nós vamos fazer isso aqui na nossa equação, ó. Esse mais 3 significa os 3 quilos. Então eu vou retirar ele. Mas na matemática, como é que eu retiro alguma coisa? Eu uso uma operação matemática, né? Que é a operação de subtração. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Como a equação ela é uma igualdade, se eu vou subtrair desse lado 3, né, que é para tirar os 3 quilos, então eu tenho que também subtrair o 3 do outro lado da equação, no segundo membro. O primeiro membro da equação era x mais 3, então eu subtraí 3 do primeiro membro da equação. O segundo membro da nossa equação era 10, então eu subtraí 3 também, ó, menos 3 do outro lado da equação, né, no segundo membro, para continuar a igualdade, ela não ficar desequilibrada, tá certo? Agora eu vou fazer minhas contas, né? Menos 3 e mais 3 dá 0, né? Ó, então x aí mais 3 e menos 3 dá 0, então ficou x mais 0. E desse lado aqui eu tenho 10 menos 3 que é igual a 7. Então se eu tenho x somado com 0, né? O x é um número desconhecido, né? Então x mais 0 é o próprio x, todo número somado com 0 é ele mesmo. E o nosso x vai ser igual a 7. Então com certeza você já deveria ter descoberto, né, aqui só olhando para a melancia que ela está somada com 3 quilos, que ia dar, a melancia ia pesar 7 quilos, né? Mas a gente tem o seguinte, nós estamos resolvendo as equações usando as definições que a gente já estudou, tá certo? Então vamos prestar atenção porque nem toda equação é simples assim. Também se pode mudar diretamente o termo mais 3 para o outro membro, trocando-lhe o sinal. Então, para facilitar a nossa vida, né, para simplificar mais nossos cálculos, muitas vezes os professores de matemática eles ensinam dessa forma. Ó. Eu tenho aqui x mais 3 igual a 10, né, que era a melancia mais 3 kg igual a 10. Basta eu fazer o seguinte, eu vou deixar aqui sozinho o x e esse mais 3 eu vou levar para o segundo membro da equação. Né? Lembra, o primeiro membro é x mais 3. Sinal de igual, dividir a equação no meio e o segundo membro é o 10. Então eu posso trocar qualquer número ou qualquer letra de um membro da equação levando para o outro. Para isso, basta eu inverter o sinal. Se aqui eu tenho mais 3, eu vou colocar agora do outro lado menos 3. Então, ó, o 3 que estava no primeiro membro da equação passou para o segundo membro com o sinal trocado. Então aqui era mais. Quando eu coloquei do outro lado, agora eu coloco menos. Se fosse menos aqui, eu ia colocar mais, né? Inverte o sinal, troca o sinal. Lembre-se também o seguinte, quando você for fazer essa troca, você primeiro escreve os termos do membro da equação que já estão lá. Ó, o 10 já estava aqui, então primeiro eu escrevo o 10, que já estava aqui, depois é que eu vou escrever o que veio para o outro lado, ó. Certo? Porque se você inverter, sua conta pode dar errada, né? 10 menos 3 é 7, tá certo? Então vamos fazer nossa continha agora e encontrar o valor. Então desse jeito é muito mais simples, ó. Se aqui tem mais, você escreve do outro lado menos. Se aqui tiver menos, você vai escrever do outro lado mais. E aí você faz a conta e encontra o valor do x. Essa é uma forma simplificada. Mas não esqueça que na prática você está subtraindo 3 dos dois lados, ó. Porque x mais 3 menos 3 dá 0, então fica só x, né? Temos aqui mais alguns exemplos. X menos 12 igual a 13. Qual é o número que eu vou tirar 12 e vai dar igual a 13? Né? Então você vai fazer o seguinte. Vamos fazer igual no primeiro exemplo lá. Eu vou somar 12 dos dois lados da equação, nos dois membros. Então x menos 12 está aqui, x menos 12. Igual a 13 está aqui, ó, em preto, ó, igual a 13. É a mesma coisa de cima. Só que foi adicionado, né, somado 12
nos dois lados da igualdade, nos dois membros da equação. Quando eu fizer x menos 12 mais 12 dá 0, então o x fica sozinho. Quando eu somar 13 mais 12, vai dar igual a 25. Então nós temos que nosso x é igual a 25. E aqui embaixo nós temos a mesma equação resolvida daquela forma que eu fiz no exemplo anterior. X menos 12 ó, é o mesmo aqui, x menos 12 igual a 13. Então a gente pegou o menos 12 e passou para o segundo membro da equação com o sinal trocado. Como ele era negativo aqui, ele veio para o outro lado positivo. Ó. Então primeiro o x ficou sozinho, o 12 não está mais aqui desse lado. O 13 continua no lugar dele, ó, depois da igualdade. E no final da equação, né, após o 13 que tem aqui, eu coloquei mais 12. Então nós temos x igual a 25. Então aqui você pode perceber que você pode resolver dessas duas maneiras. Tanto somando dos dois lados, como passando um número para o outro membro da equação e invertendo o sinal. Isso não vai alterar o seu resultado. Conjunto de solução, né, esse aqui é igual a 25. Vamos encontrar o valor de x na balança abaixo. Você pode estar dando uma olhada, tentando descobrir quanto é que vale uma caixinha dessa que pesa x. E eu tenho aqui alguns pezinhos, né, de 2. Só que como nós estamos estudando a equação, nós vamos tentar resolver por meio de uma equação, usando as técnicas que a gente já viu anteriormente. Primeiro, vamos montar a equação. De um lado eu tenho 4x, 1, 2, 3, 4x, e 2 pezinhos de 2, né? 2 unidades, 2 quilos. Então, somando os dois aqui dá 4, ó. Tenho 4x mais 4, que é que 2 mais 2 é igual a 4. Tá aqui o sinalzinho de igual, caiu no meio da balança, né? Significa que ela está em equilíbrio. E depois do sinal de igualdade, nós vamos escrever o segundo membro da equação, que é o segundo prato aqui, ó. 3x mais 6, né? Que cada pezinho aqui de 2, ó, tem 3 pezinhos de 2, vai dar 6. Então essa equação representa a situação aqui da balança. Vamos fazer o seguinte, agora vamos tentar resolver essa equação. Você pode fazer por aquele mesmo método que a gente fez anteriormente, né? De somar ou subtrair dos dois lados. Só que nesse tipo de equação a gente pode também estar usando aquela maneira mais fácil, que é trocar os termos da equação entre seus membros, né? O primeiro membro, 4x mais 4, eu tenho aqui o número 4 que não está acompanhado da letra, do x. Nesse segundo membro, 3x mais 6, eu tenho aqui o 3x que está acompanhado da letra e o 6 que está sozinho. Então, o que é que a gente faz na prática? A gente coloca no primeiro membro só os termos que tem a letra, que tem o x. E no segundo membro, a gente coloca os termos que não tem x, os números que estão sozinhos. Então, nós vamos fazer o seguinte, esse mais 4 eu vou levar para o segundo membro, aqui para o final, e ele vai vir com o sinal trocado, vai ficar negativo lá. E esse 3x aqui, que está positivo, né, quando não tem sinal na frente, significa que é positivo, eu vou colocar ele no primeiro membro junto com o 4x. Então, na prática, você coloca as letras de um lado e os números de outro. Então, ficou assim, ó. 4x que estava aqui continuou. Depois que eu escrevo que já está no membro da equação, eu vou escrever os termos que eu levei para o outro lado, ó. 3x, veio para cá agora com o sinalzinho de menos. Nesse segundo membro eu tinha o 6, está aqui do mesmo jeito, 6 mais 6. E o sinalzinho de mais aqui, quando eu passo o 4 para o outro lado, ele fica menos, ó. Então eu troquei de lugar esses dois termos, coloquei de um lado só os termos que tem letra, sempre trocando de sinal quando eu passo de um lado para o outro. E de outro lado só os números, também trocando de sinal quando eu levo de um número de um lado para o outro da igualdade. Agora eu posso fazer a conta, ó. 4x, eu estou subtraindo 3x. Então imagine que eu tenho 4 caixinhas dessa e eu vou tirar 3 caixinhas. Vai sobrar só uma, né? Vai sobrar só um x. Do outro lado aqui eu tenho mais 6, que é o 6 que está desse lado, e eu estou subtraindo 4. Eu estou tirando os 4 daqui, desse lado. Significa o quê? Se eu tirar 4 daqui, eu vou tirar 4 daqui também. Então vai sobrar só 2, né? Então ficaria nossa equação resolvida assim, ó. 4x menos 3x dá 1x. Você não precisa escrever o número 1 aqui na frente. Mais 6 menos 4 dá igual a mais 2. Então, a nossa caixinha aqui do x vale 2. Essa é a solução da nossa equação.
Vamos ver mais um exemplo. Vamos encontrar o valor de x na balança abaixo mais uma vez. Essa outra balança também ela está em equilíbrio. De um lado eu tenho um peso que vale x, mais outro peso que vale x. Então eu não sei quantos quilos representa cada pezinho desse que é x. Eles são iguais, mas eu não sei qual é o peso. Só que eu tenho aqui, junto com eles, um peso de 5 quilos e de outro lado um peso de 13 quilos. Vamos fazer agora a nossa equação. Como é que ficaria? 2x, né, que é cada pezinho daqui eu tenho 2. 2x somado com 5 igual a 13. Vamos agora fazer o seguinte. Se eu tirasse esse pezinho aqui de 5 quilos, esse lado ia ficar mais maneiro. Aqui ia descer. Então, se eu tirar 5 daqui, eu tenho que subtrair 5 aqui do 13 kg também. Então, eu vou fazer na prática. Eu vou pegar esse mais 5, vou passar para o outro lado da equação com o sinal trocado. Significa que eu estou subtraindo 5 kg daqui, ó. Aqui ficou só 2x, só 2x. Como não tem mais esse 5 aqui que eu tirei, eu tenho que subtrair 5 do outro lado. Então, na prática, eu passo o 5 do primeiro membro da equação para o segundo membro da equação com o sinal trocado. Então, agora eu posso fazer essa conta, ó. 3 menos 5 é igual a 8. Então, eu sei que 2x vale 8 quilos. Então, cada x, é só eu dividir o 8 aqui por 2, eu sei o valor de cada, né? Só que na equação, quando você tiver uma letra e um número junto, né? 2x, 5x, 9x, né? Normalmente a letra da equação é x, mas pode ser qualquer uma. Quando você tiver tantas letras aqui, igual a um número, você vai fazer a divisão. Esse número aqui, que está sozinho, você divide pelo que está junto com a letra. Só que na equação nós escrevemos a divisão em forma de fração. Nós fazemos isso, ó. Colocamos a letra sozinha e o número que está com ela colocamos embaixo do outro número, em forma de fração. Isso aqui é uma divisão. Por que é que a gente faz isso? Porque às vezes a nossa equação ela tem um valor que resolve ela, um número natural ou inteiro. Mas às vezes esse número é racional, ou até mesmo irracional. Significa que pode ser que o resultado seja uma fração, como resposta. Por isso que a gente coloca dessa forma. Nesse caso, como o 8 dá para dividir por 2, você faz a conta. Repete o x aqui de novo e faz o resultado. 8 dividido por 2 dá 4. Então, se a gente for trocar aqui um pezinho por 4 kg, ó, 4 kg mais 4 kg dá 8 kg e com mais 5 kg dá 13 kg. Então, essa é a nossa resolução da nossa equação. Vamos ver aqui mais um exemplo. Usando a multiplicação como operação inversa. Qual é o valor de x na equação abaixo? Primeiro, vamos relembrar que quando nós tínhamos de um lado da equação o sinalzinho de mais, a gente passa para o outro lado com o sinal de menos, operação inversa. No exemplo anterior, quando eu tinha 2x aqui igual a 8, eu encontrei o resultado dividindo, Agora eu tenho uma fração. Uma fração não é uma divisão? Então, se eu tenho uma fração onde um dos termos da fração, o numerador ou o denominador, é a letra x, ou uma incógnita qualquer, uma letra qualquer, igual a um número, basta que eu faça o seguinte, ó, esse número que está no denominador vai multiplicar o que está do outro lado da igualdade. É só fazer a conta de vezes. Fica assim, ó, o x vai ser igual a 6 vezes 7. Pronto, aqui é a multiplicação. E aí você multiplica 6 vezes 7, 42. Então, se você quiser conferir, 42 dividido por 6 é igual a 7. Então, quando você vê assim a fração, você fica logo embaralhado, Tenho que achar o número que eu vou dividir por 6, que vai dar igual a 7. Então, você multiplica 6 vezes 7, que é a operação inversa, Da divisão é a multiplicação. Você faz a multiplicação e já dá o resultado direto. Então, pessoal, a gente está concluindo, nosso vídeo. Chegamos ao final mais uma vez, Agora é a sua vez. Mas antes, você quer um desafio? Pausa aí o vídeo e tente resolver as equações aqui abaixo. Muitas vezes a gente fica muito preso à questão das atividades do livro, Inclusive, alguns alunos respondem olhando a resposta do livro, E aí não tem a questão de estar raciocinando, de estar pensando como fazer as questões. Então eu tenho aqui, ó, uma equação já montada e duas equações na balança. Dê uma pausazinha, escreva essas equações no seu caderno e tente resolver.
É uma atividade a mais para você estar aprendendo. E depois, né, você vai fazer os exercícios que estão propostos na planilha. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês vão entrar em contato comigo. E bons estudos a todos.